Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje vamos fazer a primeira comparação totalmente chinesa aqui do canal. Vamos comparar o Redmi com o Realme, tá? Então são dois celulares da China com modelos diferentes e vamos dar uma olhada na lista de especificações e tentar entender qual é o aparelho mais interessante e para qual tipo de usuário. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então aqui estão os dois aparelhos em mãos, tá? Então nós temos aqui o aparelho Realme 8 Pro, que é este aqui deste lado, e do outro lado o aparelho da Xiaomi, o Redmi Note 10 Pro. Então aqui são os dois aparelhos e vamos dar uma olhadinha aí, primeiro em especificações, para a gente ter uma ideia das diferenças, tá? Aqui os preços são muito próximos ainda, apesar de não aparecer ainda o preço aí oficial no todo celular. Temos aqui o melhor preço do Realme 8 Pro, que está na faixa de 1.959. O Redmi Note Pro 10 Pro deve ser um pouquinho mais caro, mas não é uma diferença tão absurda, tão significativa, tá, gente? Então, dando uma olhada aqui geral, tá? Nós temos, assim, primeiro ponto, eu acho que de acabamento eu gosto um pouco mais, isso é gosto pessoal, tá? Eu gosto mais do Redmi Note 10 Pro, tá? Acho muito bonito esse acabamento aqui, ó, acho bem legal do Realme, mas não gosto tanto desse escrito aqui, tá? De câmeras, os dois são muito bem servidos, como nós podemos ver, né? Então nós temos aqui um conjunto óptico bem interessante para os dois lados, mas na parte de design eu fico com o Redmi Note 10 Pro. Agora, prosseguindo, mas assim, os dois são muito semelhantes, tá? Prosseguindo aqui na foto dá para ter uma ideia do tamanho de cada um. A diferença não é muito grande, tá? Colocando aqui um ao lado do outro, ó, nós temos uma diferença pequena, tá? Não é nada assim tão absurdo, tão significativo. Prosseguindo aqui nessa lista, chama atenção, primeiro ponto, nenhum é compatível com a rede 5G, mas como ela não existe de fato, ok, podemos sobreviver com isso, tá? Aqui nós temos um Snapdragon 732G contra um 720G, tá? Então nós temos um pouco mais de processador no aparelho da Xiaomi, tá? Aqui, o que isso significa? Vamos mostrar para vocês, tá? Deixa eu mostrar aqui nos aplicativos, que é a melhor forma da gente entender as diferenças, tá? Então aqui quando nós abrimos o aplicativo de benchmark, vamos pegar aqui, ó, vou pegar os dois para mostrar para vocês. Então, pegar o histórico, o que significa isso na prática, a diferença dos dois? Aqui está o Realme, tá, gente? Ó. Então, e aqui o da Xiaomi. Então, o que significa isso na prática? Praticamente um empate, tá? Em single core, o aparelho da Xiaomi perde um pouquinho, mas em multicore ele ganha um pouquinho, tá? Então, nós temos praticamente o mesmo desempenho nos dois aparelhos, tá? Então, isso é um ponto interessante porque coloca os dois em pé de igualdade, tá? Seguindo aqui, nós temos os dois aparelhos com a mesma GPU, nós temos os dois aparelhos com a mesma quantidade de RAM e a mesma memória para armazenamento. A diferença de tela no Redmi é um pouquinho maior, é 6.67 contra 6.4, tá? Com a mesma resolução de tela. Perde um pouco em densidade de pixels para o Realme 8 Pro, o Redmi Note 10 Pro. Então tem essa diferença. É uma AMOLED contra uma Super AMOLED. No Redmi nós temos uma tela de 120, no Realme nós temos uma tela de 90, tá? Então são muito próximas. O resultado ali, o dia a dia é muito semelhante. Gorilla Glass 5 no Redmi Note 10. No Realme 8 Pro eu não consegui a confirmação de qual versão do Gorilla Glass, mas tive a confirmação de que ele tem Gorilla Glass sim. As câmeras são muito semelhantes, tem uma diferençazinha aqui em uma das lentes que ela tem 2 megapixels contra 5 do Redmi Note 10 Pro.
tá? As aberturas também são bem semelhantes, é praticamente o mesmo conjunto óptico, é muito semelhante mesmo, tá? Câmera frontal também tem uma diferença bem pequena, a f2.45, é um pouquinho melhor, mais clarinha, a lente do Redmi Note 10 Pro. Aqui os dois gravam vídeos com a mesma resolução 4K e 30 frames, e a câmera frontal dos dois também grava na mesma quantidade de frames em Full HD, 30 frames em Full HD. Nenhum chega no padrão AX, todos no padrão AC de Wi-Fi. E por fim nós temos uma vitória aqui na bateria para o Redmi Note 10 Pro. Tá? Então nós temos aqui uma diferença de 5.020 para 4.500 mAh. É uma diferença assim, a ser considerada, não vai mudar a vida, mas de repente ela vai acabar alimentando a diferença de tamanho de tela, tá? Bom, agora vamos pegar os dois na mão para falar um pouquinho aí das diferenças. Bom, pessoal, então com os dois aparelhos em mãos, o que eu senti? Qual foi a sensação, tá, de uso? Os dois têm uma performance praticamente idêntica, tá? No dia a dia não tem uma diferença significativa entre os dois. Senti que é um pouco mais agradável ao toque, por parecer aqui, tem uma sensação de vidro aqui nessa parte traseira do Redmi Note 10 Pro, tá? Então ele tem uma sensação um pouco mais agradável de uso, tá? Então parece um aparelho mais caro e ele é mais discreto, tem menos coisa escrita, se bem que isso aqui ficou bem esquisito, né? Podiam ter colocado essas informações em algum outro lugar, não deixar tão enorme aqui, tão visível. Mas de qualquer forma, o Redmi é discreto e tem uma cor muito bonita, eu achei bem interessante. Vir com capinha foi um plus. E um ponto também que é mais favorável para esse aparelho, os alto-falantes. Eles são estéreo, tem um alto-falante aqui na parte inferior e outro aqui na parte superior, e ainda a conexão com fone de ouvido. O que atrapalha aqui? Ainda tem infravermelho aqui para quem ainda usa, tá? O que atrapalha isso daqui? Para jogar você tem que tomar cuidado porque a mão esquerda acaba tampando o alto-falante, aqui não. Aqui acaba ficando meio esquisito. Você tem que fazer uma conchinha aqui para poder usar sem atrapalhar a tua vida. Outro ponto que eu gostei mais desse aparelho, o leitor de impressão digital é muito rápido, ó. Clicou aqui, ó, encostou, desbloqueou. É realmente, ó, é muito rápido, muito preciso, funciona direitinho. Então gostei bastante. Esse ponto até foi um ponto que não sei se é o meu aparelho, o que está aqui no teste, mas ó, aqui eu não consigo de jeito nenhum, ó. Eu cadastrei outros dedos aqui, ó, ele acaba pedindo a senha, aí eu tenho que digitar a senha aqui na mão, porque ele não está desbloqueando, tá? De resto, olha, testei os mesmos jogos nos dois aparelhos, ó, não sei se vai ficar claro, ó, eu testei basicamente as mesmas coisas, tirando o Sky, que eu acabei esquecendo de colocar aqui, tá? Mas o resto, testei jogos que todo mundo costuma usar, que são os mais comuns, não consegui colocar o Grid Auto Sport em nenhum dos aparelhos, não é compatível, mas nem está disponível para download, então não pude colocar. Agora, de resto, tudo que eu quis jogar aqui com 90 e com 120 de tela. Deixa eu até confirmar qual, mas a diferença é essa. Nós temos no aparelho da Xiaomi uma tela de 120, bem lisa, bem tranquila, e aqui nós temos no Realme uma tela de 90 que também não faz feio. De 90 para 120, gente, praticamente não se nota a diferença, pelo menos para os meus olhos, tá? E aqui aquela história, bloqueou, eu rezo para ele não pedir a senha porque é uma tristeza para colocar. Com relação às câmeras, que eu vou pegar algumas fotos que eu tirei com os dois aparelhos, então aqui, ó, você pode ver que os dois têm, olha, tem um desfoque bonito na parte ali de trás, tá? Aqui, ó, as fotos são muito boas nos dois aparelhos, não dá para reclamar, ó. Vamos pegar aqui, ó, macro, foto noturna, ó,
não tem do que reclamar. Os dois aparelhos apresentam uma qualidade bem legal mesmo de imagem. Então, assim, são aparelhos que, para quem quer tirar boas fotos, pode ficar sossegado. Mesmo aqui, uma foto noturna, olha, tem um pouquinho de ruído, claro, é um aparelho de menos de R$2.000, né, gente? Não dá para fazer milagre neste valor. Mas ainda assim tem uma resolução muito boa. A macro, olha o tamanho dessa macro aqui, ó. As fotos em locais mais escuros aqui de casa, tranquilamente, ó. Aqui o modo retrato tá bem honesto também, mesmo fotos em dias nublados, olha. Aqui o zoom também tá funcionando direitinho. Então, sem grandes reclamações aqui, ó. Um modo retrato bem honesto. Então, não posso reclamar, a não ser da digital, do leitor de digital do Realme 8, que eu preciso ainda entender o que pode ser melhorado, como é que eu posso resolver, tá? Mas gostei muito dos dois aparelhos, eu acho que podem ser opções bem interessantes para quem quer gastar um pouco menos. Qual o meu preferido desses dois? Foi o aparelho da Xiaomi, tá? Não sei se é no ponto de me tornar um fã da Xiaomi, acho que eu não vou tão longe ainda, tá? Eu gostei bastante, achei honesto o preço, achei que ele entrega bastante qualidade, tá? Mas ainda sinto um pouquinho de falta de um ecossistema, como o da Samsung ou como o da Apple, né? Eu ainda não tenho, por exemplo, nenhum relógio da Xiaomi. E eu não vou comprar tudo da Xiaomi agora, porque também me preocupa a questão das atualizações, de ter atualização por um único ano. Tá? Então ainda tenho essas questões a serem resolvidas, mas entre esses dois aparelhos, por conta de alto-falantes estéreo, do desbloqueio tá funcionando tão bem, tão perfeito, o conjunto óptico também bem interessante e o visual dele, eu achei que ele tá bem bonito. Assim, o meu escolhido entre esses dois é o Redmi Note 10 Pro, mas vou dizer para vocês que tá bem próximo o aparelho da o Realme 8 Pro, tá? Eu ainda vou tentar cadastrar outras digitais aqui, vou tentar melhorar esse aspecto, olha, que ele acaba pedindo a senha mesmo, e aí atrapalha o uso, né? Mas na performance, no dia a dia, esse tá sendo um aparelho bem interessante. Alguma questãozinha de software aqui que eu preciso tentar descobrir, mas de resto também seria um excelente aparelho. Veja que os dois, eu acho que a decisão acaba sendo no detalhe. As câmeras dos dois são excelentes, tá? Olha, dá para ver que tem um conjunto óptico muito semelhante e com um desempenho muito bom os dois, mesmo em baixa luz. Então, assim, é decidido aqui no detalhe. Quem gosta mais do Realme pode pegar, que vai ter um aparelho muito bom. Quem quer um Xiaomi também vai ter um aparelho muito bom. E eu acho que aí é uma questão de gosto de cada um. O preço é muito semelhante e aí fica no gosto. Processador praticamente a mesma performance, mesma RAM, mesma memória para armazenamento, os dois compatíveis com um cartão microSD. Então, assim, são duas ótimas escolhas, aí vai depender do gosto de cada um. Bom, pessoal, então é isso. Então fica a dica, né? Não fiquem olhando somente para os tops de linha, porque nessa faixa de aparelhos intermediários está pintando muita coisa boa, muito aparelho interessante e você acaba gastando uma fração pequenininha do preço de um top de linha e ainda leva para casa um aparelho bem honesto que vai te atender na maior parte do tempo. Assim, é no detalhe que você, aquela história, não carrega por indução, não é a prova d'água, são alguns detalhes que nem todo mundo precisa. E aquela história, será que ser a prova d'água e carregar por indução vale você pagar 3 vezes, às vezes 4, 5 vezes mais? Será que vale? Será que todo mundo precisa gastar tanto para ter algumas coisinhas que não fazem real diferença o tempo inteiro para todo mundo, tá? Então, assim, não molha o aparelho e gasta 5 vezes menos, né? Então tem coisas que tem que pensar com assim, muito carinho, muita atenção para não fazer uma compra por impulso ali no coração, quero tudo completo e vai gastar R$10.000 e às vezes nem precisa disso tudo, tá bom?
Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.